dando continuidade aqui ao que a gente estava discutindo, né? Nós vamos fazer aqui a descrição de trabalhos práticos, sugestões de atividades caseiras, experimentos que podem ser feitos aí com sucata, né? Ou alguns resíduos nas residências, que não gerem danos também a vocês, nem, nem comprometa muito, né? As medidas preventivas devido à aglomeração. E o primeiro TP, primeiro trabalho prático, ele vai ser baseado no conteúdo de fundamentos do eletromagnetismo. Então, a gente tem aqui, dentro desse primeiro TP, sugestões para construção de uma bússola e verificar este fenômeno, né, que foi feito pelo cientista Oersted, que ao aproximar a bússola de um circuito carregado, um circuito elétrico, ele verificava que a bússola se movia, né, ou seja, havia alguma interação da eletricidade desse circuito elétrico com as grandezas magnéticas que são mensuradas, né, ou identificadas pela bússola, pela posição da agulha da bússola. Essa é uma sugestão de experimento. A outra sugestão de experimento está relacionada com a lei de Ampère, que basicamente a gente colocar uma bobina solenoide excitada por corrente elétrica, ou seja, fazer circular corrente elétrica nas bobinas, em uma bobina, a gente vai ver que haverá uma força magnética associada a esse efeito. Isso aí é basicamente o que descreve a lei de Ampère. Em termos práticos, como a gente pode evidenciar isso, um experimento bem interessante é o eletroímã. Inclusive, vocês já fizeram no momento presencial, né? Foi bem interessante, fiquei bem satisfeito com o resultado de vocês, e a gente vai tentar resgatar isso aí, só que agora cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua casa, mas podendo trabalhar de forma colaborativa virtualmente, né? Fazendo encontros, reuniões, tirando dúvidas. Então, essa sugestão do eletroímã é o segundo tópico de experimento dentro do TP1. O terceiro tópico, ele engloba a gente poder evidenciar a lei de indução eletromagnética de Faraday, né, que diz basicamente o seguinte: quando eu tenho uma solenoide ou algum elemento indutivo, e dentro desse solenoide ou em volta dele eu posso movimentar um ímã, com isso eu vou fazer uma variação de campo magnético, eu vou verificar que haverá uma corrente elétrica, uma eletricidade, uma tensão induzida nos terminais dessa bobina. Então, isso aí é basicamente o efeito da lei de Faraday, né, de indução. E essas leis foram todas elas foram concatenadas matematicamente pelas equações de Maxwell, né? James Maxwell foi um cara que trouxe uma contribuição estupenda na nossa sociedade, né? Assim como o Tesla, a gente vai falar mais à frente, mas Maxwell ele tem o seu mérito e o respaldo, porque ele conseguiu pegar todas essas evidências dos cientistas passados, né, o Ampère, Faraday, Oersted, e compactar em quatro equações. Ele compactou em quatro equações matematicamente, né? Então imagina, naquela época, 1864, ele conseguiu fazer isso matematicamente com pura abstração. Ele apresentou esse trabalho em forma de um artigo, né, em um evento científico, e houve comentários, né, na época em que alguns críticos, né, do evento chegou a perguntar: o trabalho de Marx é um trabalho muito bom, muito interessante, mas eu tenho minhas dúvidas quando essas equações de Maxwell vão ser aplicadas. Então veja como são as coisas, né? Hoje em dia tudo ao nosso redor é basicamente fundamentado pelas quatro equações de Maxwell, né? Que ele trouxe essa forma de trazer a teoria com a prática, né? Os experimentos dos cientistas foram todos muito bem fundamentados nas quatro equações de Maxwell. Inclusive a luz é uma forma de propagação, né, de uma onda eletromagnética. Então, se você olhar ao seu redor, seu celular, como nós estamos nos comunicando agora com a internet, o micro-ondas, né, então tudo isso gira em torno com o fundamento das quatro equações de Maxwell. E essas quatro equações de Maxwell, basicamente, são essas daqui. Existe a lei de Gauss para a eletricidade,
a lei de Gauss para o magnetismo e a lei de Ampère e a lei de Faraday. Bom, a lei de Gauss para o magnetismo, ela basicamente diz que não existem monopólos, né? Então eu faço uma pergunta: se eu pegasse um imã de geladeira que seja, ou um imã qualquer que vocês encontrem aí, e eu quebrar esse imã, o que é que vocês acham que acontece? Se criam dois polos em cada um dos pedaços. Exatamente, João Matheus. Muito bem observado. Todo mundo vê isso aí? Então, essa aí é basicamente a lei de Gauss para o magnetismo, em que não existem monopolos magnéticos, né? Sempre nós vamos ter um polo norte e um polo sul. E aí vale um detalhe, né, também que a própria Terra, o planeta Terra, a gente pode observar ele como um ímã, certo? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Não, não. Perfeito. Então, passando aqui, a próxima lei é a lei de Ampère, né? Eu não falei muito sobre a lei de Gauss para eletricidade, posso até voltar aqui. A lei de Gauss para eletricidade, né, basicamente ela descreve aí que ela é conhecida também como a lei de Gauss para eletrostática, e uma evidência dela é basicamente a gaiola de Faraday, que, em outras palavras, ela diz a gente o seguinte, né, que todas as cargas elétricas elas vão se concentrar numa superfície, desde que essa superfície, chamada também de superfície gaussiana, ela seja fechada, certo? Não seja uma superfície aberta e tem a sua simetria, né? Então, essa aí é a caracterização da lei de Gauss para a eletricidade. E uma forma de a gente evidenciar é fazendo uma gaiola de Faraday. Se vocês lembrarem bem, acho que a gente fez um experimento uma demonstração, na verdade, né? Em que a gente pegava um celular e colocava dentro de uma tela metálica, né? Que é uma estrutura metálica, formando uma espécie de uma gaiola de Faraday. E a gaiola de Faraday também, ela é muito utilizada na prática para fazer proteção de todo equipamento. Então, o computador, né, o gabinete, aquela CPU, o notebook, ele é todo envelopado metalicamente, né? Esses equipamentos eletroeletrônicos, todos eles são fechados metalicamente, né? Justamente para envolver essa característica da gaiola de Faraday, certo? Não sei se vocês têm isso em mente, mas a gaiola de Faraday é um princípio muito utilizado, né? Essa demonstração aí, até nas estruturas dos prédios. Se vocês na fase de projetos prediais, né? A parte de proteção, de aterramento, existe também esse estudo e, inclusive, um dos métodos pelo método de Faraday, né? A gaiola de Faraday. Isso está claro, pessoal? Isso Claro. aqui, essa figura aqui, vocês podem ver a parte prática, né? Você está na sua casa, na sua residência, está dentro no seu quarto, num prédio, num apartamento, numa casa que seja, mas vamos imaginar o prédio. Então a gente está num prédio e cai um raio, né? Então esse raio ele vai bater no para-raio, ou se tiver a estrutura toda envelopada, né, com uma estrutura metálica, o raio, a descarga elétrica, ela vai escoar pela superfície. Então não vai nenhuma pessoa, nenhum objeto que estiver dentro, né, dessa superfície será afetado, porque todas as cargas vão estar concentradas nas extremidades da superfície. Então é um tipo também de blindagem eletrostática, nós podemos chamar isso aí. Então só para contextualizar, né, tem todos os equipamentos que vocês verem, né, o pessoal usa esse conceito de trazer uma estrutura metálica justamente para estar protegendo também, blindando eletrostaticamente o equipamento. Então, seguindo aqui, a terceira lei é a lei de Ampère, Maxwell, e essa lei, basicamente, ela é uma lei que a gente vai utilizar bastante, em que se eu colocar corrente, né, em um condutor, eu vou ter um campo magnético, esse campo magnético H aqui, devido à corrente que está circulando nesse condutor, certo? Aí aqui, essa quantificação, né, desse campo, se eu quisesse quantificar o campo, seria basicamente a intensidade da corrente, o nível de corrente, a magnitude dela, dividido por 2πr, onde R é
a distância, o raio que eu estou num ponto de observação. Por exemplo, se eu estiver nesse ponto aqui, né, essa distância daqui para cá. Deixa eu botar outra cor aqui. Essa distância daqui para cá for um raio R. Então, eu tenho como dimensionar, né, quantificar quanto é o valor de H, certo? Então, a gente pode poder ter exercícios aí, né, trabalhando em cima disso aí. Mas, em linhas gerais, vocês podem ver que a lei de Ampère ela vai estar relacionada basicamente com o nível de corrente e o comprimento, certo? A próxima lei é a lei de Faraday, e a lei de Faraday ela é bem direta, né, por essa expressão, em que esse delta aqui caracteriza a variação de campo. Então, essa lei de Faraday, a gente vai usar muito ela mais na frente. As principais leis em máquinas é a lei de Ampère e a lei de Faraday. E a lei de Faraday, a gente pode usar o princípio dela, né, para explicar o princípio de funcionamento dos transformadores. Vai ter um experimento mais à frente em que a gente vai ver isso aí. E um dos TPs, esse TP1, por exemplo, um dos tópicos sugeridos é justamente fazer a evidência da lei de Faraday. Então, como tem nesse GIF aqui, nessa animação, né, a pessoa fica trazendo um ímã e tirando, né, e aí fica vendo que tá tendo uma variação de campo magnético, portanto, vai ter uma tensão elétrica induzida aí. E a lei de Lenz, pessoal? O que é que vocês entendem aí que seja a lei de Lenz? Alguém pode comentar no chat ou se não no microfone mesmo? O que seria a lei de Lenz? Bom, a lei de Lenz basicamente ela é devido ao campo, a tensão que é induzida, né? Aqui quando eu aproximo, quando eu fico fazendo esse movimento, aproximando e afastando o ímã, eu vou ter uma tensão induzida, uma tensão eletromotriz aqui induzida. E o efeito dessa indução haverá uma outra grandeza, que é um fenômeno da lei de Lenz, que é uma corrente de tensão que tendem a surgir para cancelar e se opor a essa variação. Em termos matemáticos, ela é somente esse sinal menos aqui. Mas é interessante observar que existe uma corrente mínima que seja, que quando eu faço essa variação do campo magnético, né, eu gero essa tensão induzida, e aí vai surgir também um efeito de uma tensão em forma de corrente, caracterizada pela lei de Lenz, que ela é como se fosse uma tensão menor residual que quer cancelar essa tensão que está sendo induzida. Eu não sei se ficou muito claro isso aí, mas em linhas gerais seria isso. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma observação até aqui? Professor, então no caso, se eu tenho um condutor e eu tenho também um ímã e eu fico aproximando o ímã e tirando, gera uma corrente nesse condutor? Isso é uma corrente bem baixa, que ela tende a cancelar essa tensão que vai ser induzida no condutor, devido ao fenômeno da lei de Lenz. Então, eu botei aqui lei de Faraday, lei de Lenz, justamente para fazer essa provocação, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Veja que interessante, você variando um ímã perto de uma bobina, você vai gerar uma tensão induzida, que é essa tensão, a força eletromotriz induzida, né, em forma de tensão. E dá para detectar isso com um multímetro? Com o multímetro, deveria ser feito um experimento bem particular, né, bem peculiar. Mas eu confesso a você que com um experimento que a gente tem trabalhado, né, não tenho em mente agora, mas eu posso trazer aí para uma sugestão, João Matheus, para você. Posso colocar lá no Google Sala de Aula, se eu achar algum experimento bem
tranquilo de fazer isso de forma caseira, né? Se não, a gente pode pensar aí como fazer evidenciar isso na prática, né? Em laboratório, seja demonstrando futuramente, né? Esperando um retorno presencial ou híbrido, futuramente ou lá na frente, né? A gente pode ver isso aí. Beleza. Tem uma coisa que está atrelada a isso com a lei de Lenz, que é basicamente um efeito dos transformadores. Aí a gente vai comentar lá na frente, quando a gente entrar no assunto de transformadores, que o núcleo do transformador ele é laminado. Aí tem uma coisa que pode ser que se associe um pouco mais aí para esclarecer esse fenômeno, né, a você, porque a gente vai ver lá na frente quando falar de transformadores que o transformador, como vocês veem aí, os transformadores pequenos, acho que já viram no laboratório de 46, eles têm um núcleo laminado, então são várias chapinhas delgadas que são empilhadas, né, em série, que é para cancelar as correntes parasitas, que de certa forma ela é um fenômeno um pouco similar a essa lei de Lenz, que são correntes que surgem ali no núcleo para se opor à indução eletromagnética que está sendo gerada no transformador. Eu acho que isso aqui vai ser o mais próximo que a gente vai poder conseguir trazer de imediato. Flávio, quer falar alguma coisa? Não sei. Pronto, beleza. Então, eu vou seguir aqui e essa pergunta de João Matheus eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, essa questão do núcleo laminado. E se eu achar um experimento bem simples, eu adiciono lá também. Então, aqui, reforçando, né, que as principais leis no estudo de máquinas elétricas, elas vão ser basicamente essas duas leis, a lei de Ampère e a lei de Faraday. E aqui uma animaçãozinha, né, só mostrando que vocês têm como sedimentar mais ainda, né, esse fenômeno com um experimentozinho que seria uma bobina, mas aí a gente vai falar desse experimento mais na frente, quando a gente entrar na parte de motores de corrente contínua, né, geradores, aí esse fenômeno aí da força eletromotriz induzida devido a uma bobina, né, uma espira, se a gente fazer uma espira se movimentar, né, se eu tiver uma manivela, por exemplo, ficar girando essa bobina em torno de linhas de campo, né, que são os ímãs aí, esses ímãs, polo norte e o polo sul aqui, a gente vai gerar nos terminais da bobina uma tensão induzida. Esse é o princípio das usinas, né, os geradores que estão nas usinas. Então, seria basicamente esse princípio aí, só para contextualizar um pouco. Aí aqui a gente tem um conceito de indutor e indutância, né? Eu vou fazer uns vídeos extras para demonstrar como é que a gente chega nessas equações. Por exemplo, esse efeito aqui, né, da indutância numa solenoide, certo? E só para antecipar aqui, a indutância, nesse caso, ela vai depender, né, de N, onde N são o número de espiras, ou seja, o número de voltas que eu dou aqui nessa bobina. A é a área, né, a área dessa seção aqui, dessa bobina. Um detalhe, essa área ela pode ser, ela depende muito da geometria, né? Nesse caso aqui, ela é uma geometria de um cilindro. Então você pega aqui a área de um cilindro, considerando essa expressão. E L é o comprimento dessa bobina, certo? E mi, essa variável mi, todo mundo sabe o que é o mi? Ou alguém que não sabe? Deixa eu apagar aqui porque ficou muita informação. Esse mi aqui, todo mundo sabe o que é? Ou a gente vai falar Micro. dele? É unidade de micro, em alguns casos, né? Mas aqui não é o caso. Essa variável aqui, ela caracteriza a permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. E o que é isso? Ela é basicamente uma constante que vai fazer relação com o material que está no núcleo. Esse material que está no núcleo aqui.
eu posso colocar ele como se fosse o ar. Então eu posso enrolar essa bobina em um tubo de redoxon, por exemplo, ou uma latinha, né? Uma latinha de leite, por exemplo, aí, ou uma lata de refrigerante. Aí eu posso enrolar a bobina em volta dessa latinha e depois eu tiro essa latinha, certo? Aí eu vou ficar com a bobina lá, né? Todo mundo vê isso? Vou ficar com a bobina. Só que dentro da bobina vai ter ar. Não vai ter nada de material dentro dela. Tá ok? Aí Entendi. existirá dentro dessa região, né? Que a gente chama do núcleo dessa bobina, o ar, nesse caso. Aí é chamado de μ0. Na próxima videoaula, esse é o próximo assunto, justamente de circuitos magnéticos, a gente vai ver que μ0 é a permeabilidade do ar, ou no vácuo, né? Quando não tem nada. É o nosso referencial. Mas aí é interessante a gente preencher o núcleo com material magnético, material que puxe as linhas de campo, né? Não deixe essas linhas de campo que serão induzidas quando botar uma corrente elétrica, por exemplo, aqui, ou quando alimentar essa bobina aqui, botar uma corrente elétrica aqui nela, a gente já viu pela lei de Ampère que vai surgir um campo magnético aí associado a essa eletricidade na bobina. Aí, para fazer com que esse campo magnético ele fique concentrado ao redor dessa bobina, né? Eu não quero que essas linhas de campo saiam. Todo mundo vê isso aí? A nível de otimização, né, de uma força magnética, por exemplo. Eu quero que a força magnética esteja concentrada ao redor dessa bobina, para um efeito de eletroímã, por exemplo. E, mais ainda, no efeito de transformadores, quando a gente for falar lá na frente. Aí, no caso, eu quero que essas linhas de campo magnético induzidas devido à lei de Ampère, quando eu boto uma corrente na bobina, eu quero que elas fiquem concentradas. Ou seja, eu não quero que essas linhas de campo saiam, se dispersam, né? Fiquem muito dispersas. Eu quero que elas fiquem concentradas. Para fazer isso, eu coloco o quê? Eu coloco um material ferromagnético, que é uma propriedade que a gente vai ver na frente, que tem altíssima permeabilidade magnética. Ou seja, o Mi, esse Mi do material, ele é muito, mas muito maior do que o Mi do ar. Então, permeabilidade magnética vai caracterizar basicamente o fenômeno, né, de você poder atrair e deixar as linhas de campo mais concentradas ao redor dessa bobina. Tá claro? Então, essa permeabilidade magnética é basicamente isso. Você vai colocar algum material, como em material elétrico, né, que você tem o cobre, tem o zinco, né? Vocês não têm ali a condutividade. Vocês lembram dos estudos de eletricidade? A permissividade, né? Quando estuda lá a lei de Ohm, quando varia de acordo com o condutor, você tem lá uma constante, a permissividade elétrica do material, né? Ou a condutividade. Aí ela está associada com a permeabilidade. A gente vai fazer uma analogia do circuito elétrico e circuito magnético e vai trazer essa analogia para vocês. Tá claro, João Matheus? Essa questão da permeabilidade, só nesse primeiro contato, vocês vão estudar com mais detalhes, a gente vai falar dela bem mais detalhada, né? Vai trazer exemplos mais na frente. Mas esse primeiro contato é só para fazer a provocação em vocês. Tá sim, deu pra entender. Então, deixa eu ver aqui no chat se tem alguém com essa pergunta. João Vitor. Professor, como não é fácil pegar fios esmaltados na escola? Como forma de... Não entendi, João Vitor. Se você puder falar como não... Assim, como não vai ser fácil pegar fios esmaltados na escola... Como não é fácil pegar o fio esmaltado como na escola, né, para fazer o experimento? Qual seria a forma mais fácil de isolar eles? Já que quando eu colocar junto, se não tiver isolado, vai todo mundo comutar, né? Você pode tentar fazer uma espécie de isolação com fita isolante. Eu daria essa sugestão aí inicialmente, né? Como a pilha tem uma intensidade pouca, a fita isolante não iria tirar boa parte do campo, não? Esse é um efeito. Pode acontecer isso mesmo. Agora, eu vou procurar também opções de fio esmaltado, né, em sucata para trazer para vocês. Vocês podem ver também pequenos motores de sucata. Acho que em qualquer bobina tem fio esmaltado. Exato. Só que aí, no caso,
Se vocês tiverem também em casa peças de fio rígido, porque aí ele vai ter a isolação, né? Vai ter a camada lá, você pode desencapar ele e ele ainda vai ter uma parcela que você pode trabalhar nessa isolação aí dele. Eu sugeriria também pegar algumas peças de motores pequenos mesmo, né? Mesmo que você tenha um motor pequeno aí, cabo de rede, né? Pode Máquina de cabelo queimada. Isso, estabilizador queimado. Vocês podem até a gente pode até levantar um fórum no grupo para fazer essa descrição do que vocês podem encontrar, né, em casa. Tudo que for de sucata, vocês podem e tem algum equipamento associado a ele, né, alguma máquina, vocês podem usar como indício, né, para abrir, pegar as bobinas e tentar fazer esse experimento. Uma coisa que eu ia chamar a atenção, eu vou falar também lá na frente no TP, é que como vão ser 3, né, até 3 integrantes, a expectativa é que vocês se organizem também no seu ambiente familiar, né, no seu ambiente caseiro ali, em casa, você vê aí onde pode pegar esses materiais.